Olá, seja muito bem-vindo ao Theo MediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, nosso programa vai falar sobre teologia, vida e fé para a glória de Deus. No programa de hoje nós vamos falar a respeito de sola Scriptura, um dos temas basilares da Reforma Protestante, da qual as igrejas evangélicas são herdeiras. A ideia da centralidade da Bíblia, por ser ela a palavra de Deus e a autoridade máxima no meio da Igreja de Cristo Jesus. Para essa conversa, eu convidei o pastor André Silvério, que é professor do seminário JMC aqui em São Paulo, né? E veio falar conosco um pouco sobre esse assunto. O André é professor da área de pregação, não é mesmo, André? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Também está aqui conosco, e aí eu já fico falando que tem carteirinha VIP aqui, né? Já tem até uma caneca do Theo MediaCast, né? Então, é o pastor Nelson Galvão, diretor pedagógico da Associação Bíblica Pregue a Palavra. Nelson, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre um prazer, Lugero. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ótimo. Então, meus irmãos, nós conhecemos o que é sola Escritura, já ouvimos, já lemos, e sabemos que existem pelo menos 5 afirmações que estão na mesma temática, né? Os chamados 5 solas da Reforma Protestante. Então, esse sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Colocar a Bíblia como revelação inspirada, autoridade máxima sobre a Igreja de Cristo. Quero perguntar, e a nossa conversa hoje é sobre qual a relevância desse sola Escritura, dessa afirmação histórica e doutrinária para a Igreja nos nossos dias. Pastor André, me diga, explica um pouco, você que é professor da área de pregação, né? Para os seus alunos que estão te ouvindo aqui agora, né? Para o pessoal que está ouvindo nosso podcast. O que significa de fato esse sola Escritura? Qual é o cerne dessa afirmação? Quando nós dizemos sola Escritura, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é a fonte máxima de autoridade. Seja para o culto, seja para a pregação, ela é a fonte máxima de autoridade. Então, isso quer dizer que quando nós pregamos a palavra que é viva, uma palavra que é inspirada, uma palavra que é inerrante e infalível. E eu gosto muito de um texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Um texto muito rico, por sinal, né? E é um texto fundamental quando nós falamos de sola Escritura. Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, na verdade, né? A partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, né? É o tota Scriptura, né? Quer dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. É que nós cremos que nós chamamos na teologia sistemática de inspiração verbal, inspiração plenária, né? Inspiração toda da Escritura. E Paulo continua dizendo, e ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, ela é útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então significa que a palavra de Deus ela é a fonte da igreja, ela é o fundamento da igreja. Quando nós pregamos a Escritura. Nós não pregamos uma filosofia, não pregamos os nossos achismos e valores pessoais. Eu me lembro quando estive na Escócia, muitos anos atrás, o nosso berço do presbiterianismo, né? Com John Knox, e a Escócia, que foi esse grande berço, né? Essa fonte da teologia calvinista, da teologia reformada, hoje é uma igreja totalmente liberal. Justamente porque ela abandonou esse tota Scriptura, a palavra de Deus como palavra inerrante, infalível, inspirada, suficiente e eficiente para todas as coisas. Então,
Quando a gente fala de sola escritura, nós estamos falando de uma palavra que continua sendo palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E ela continua inerrante, ela não muda. E ela continua suficiente e eficiente para todas as coisas. Então, quando eu ensino pregação para os meus alunos, a primeira coisa que eu digo, nós estamos pregando uma palavra que é viva, de um Deus que é vivo, uma palavra que não contém erros de ponta a ponta. A palavra de Deus, ela é una, embora tenha sido escrita por diversos autores, mas todos eles, debaixo da inspiração do Espírito, escreveram essa palavra que é perfeita, é infalível, é suficiente e eficiente para todas as coisas. Maravilha, obrigado. Nelson, esse texto que o pastor André leu também é um dos textos-chave do ministério onde você serve, né? Que é o Pregue a Palavra. Na ótica do Pregue a Palavra, por que esse texto é um texto base para a vida do ministério? É um lema desse ministério da pregação da palavra? O pastor Paulo, quando ele escreve a Timóteo, Timóteo era pastor. Era pastor de uma igreja local, né? Pastor da igreja de Éfeso. E nas pastorais, 2 Timóteo, 1 Timóteo, Tito, Tito também era um pastor, né? Pastor de uma igreja local. Então, Paulo está escrevendo para que esses pastores organizassem as suas igrejas, as igrejas das quais eles eram responsáveis, de acordo com a vontade de Deus. Então, a orientação central de Paulo é exatamente essa que o pastor se referiu, né? Timóteo, você precisa ter as Escrituras como central no seu ministério. Ele começou com o capítulo 3, verso 14, com o tu, porém. Essa conjunção, né? Porém, seguida aí desse pronome, ele é extremamente importante. Ela se repete várias vezes em 2 Timóteo. Ele contrapõe com pessoas nas igrejas locais que haviam se desviado das Escrituras. Por exemplo, no capítulo 2, verso 1, ele começa com tu, porém. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele traz esse tu, porém? Porque nos versos anteriores, imediatamente anteriores, ele menciona Fígelo e Hermógenes. Fígelo e Hermógenes que haviam abandonado o apóstolo Paulo. Mas não é só abandono de amizade, né? Eu tenho vários amigos que hoje não são mais meus amigos, se foram por situações diferentes, mas aqui não. Aqui ele se refere ao abandono do apostolado do apóstolo Paulo. Então tem a ver com as Escrituras. Ele vai mencionar isso outras vezes mais à frente. Por exemplo, no capítulo 2, ou melhor, no 3, né, antes lá do verso 14, tem um verso 10. O verso 10 ele diz: tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Tu, porém. Né? Por que ele diz tu, porém? Porque no capítulo 3, no verso 1, ele começa dizendo: nos últimos dias, ou seja, no tempo escatológico no qual nós estamos vivendo, que diz respeito à ascensão de Cristo e à sua segunda vinda, nesses últimos dias haverá tempos difíceis. O que vai acontecer nesses tempos difíceis? Os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, etc, etc. Mas olha mais para frente, ele vai dizer, eles terão a aparência de religiosidade, mas vai rejeitar o poder. Eles vão seguir, ele vai mencionar mais duas pessoas, Janes e Jambres, que rejeitaram a verdade. Então, assim como aqueles dois lá do capítulo 1 haviam rejeitado o apostolado de Paulo, esses aqui estavam também, assim como James e Jambres, estavam rejeitando a verdade. E aí, então, é por isso que Paulo diz, tu, porém. Né? Então, essas pessoas estão abandonando a verdade, estão abandonando as Escrituras, estão abandonando a palavra de Deus. Mas você que é homem de Deus, você não. Você, lembre-se, toda a Escritura é inspirada por Deus. E por causa disso, no capítulo 4, Paulo vai dizer, prega a palavra, conjuro-vos diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra. É interessante aqui, no capítulo 4, verso 1, que Paulo ele traz Timóteo a uma solenidade.
Até então ele vem tratando Timóteo com meu filhinho, né? Vem aqui, rapaz, cuidado, olha, cuidado para não esmorecer o dom que há em ti. Mas aqui não. Aqui a coisa vai crescendo, Paulo vai trazendo Timóteo para uma situação em que ele faz com que Timóteo lembre-se do valor da palavra de Deus para o exercício do seu ministério. Então Timóteo tem que fazer aqui um juramento solene, e esse juramento solene é diante de Cristo. Ele fala o seguinte, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, na sua manifestação. Cristo virá se manifestar, ele vai se manifestar a todos, e diante dessa vinda, então, aqui Timóteo deveria desenvolver o seu ministério, né? De pregação, não de pregação das suas ideias, da sua filosofia, porque isso é uma prática dos maus obreiros dos últimos dias. Ele deveria desenvolver o seu ministério de pregação da palavra de Deus, né? Então, esse é o contexto então histórico que a gente tem de da onde surgiu esse texto de Paulo a Timóteo, onde ele fala do toda a Escritura e, obviamente, do só a Escritura, de pregar a Escritura. A gente está falando bastante, né, desse contexto histórico e da condução da carta. Nelson deu uma visão geral aqui da carta de 2 Timóteo. Mas o termo, a expressão, esse termo sola Escritura, ele reflete a mesma verdade em um outro momento da história, né? André, o que estava acontecendo na história da humanidade, na história da igreja, quando alguns homens se levantaram e compilaram essa afirmação, né? Tipo assim, por que no contexto ali histórico da Reforma Protestante dizer sola Escritura era tão importante? Veja bem, a gente tem um período chamado período negro da história, né? Aquele período terrível em que a Igreja Católica Apostólica Romana ela se desvia completamente da linha central, da linha mestra, que é a palavra. Né? Então, a Igreja, até o século III, ela ainda foi fiel. Alguns desvios, mas ela permaneceu fiel. A partir do século IV, a Igreja começa a se desviar. Né? Então, século após século, a Igreja vem se desviando dessa linha mestra que é a palavra. Então, quando nós chegamos nos séculos XIV e XV e já início do século XVI, a igreja está completamente desviada da palavra. Então, você tem um papismo que se declara inerrante, infalível, que dita as leis na igreja. O povo não tem mais acesso à Bíblia. Só quem lia a Bíblia era o alto clero, então, aqueles que estudavam, faziam seu doutorado, com o próprio Lutero, que veio, de fato, ler a Bíblia já na Universidade de Wittenberg, quando foi cursar o seu doutorado. Mas ele era padre e não tinha contato com as Escrituras. Né? Aliás, o povo nem lia as Escrituras porque, primeiro, não sabia, não tinha acesso e não sabia. O que tinha era a tradução latina, né? A Vulgata, e os originais grego e hebraico. Imagina ler a Bíblia só no doutorado, né? Pois é, então o povo não tinha. Então o que imperava na igreja era a tradição romana. O Papa dizia e estava dito. Ninguém se opunha ao papismo de forma nenhuma. Então a palavra do Papa era a palavra final. Então quem interpretava as Escrituras era o Papa. O povo não tinha acesso, o povo não interpretava, o povo não lia. Então a reforma ela vem e diz assim, não, nós temos que voltar à origem que é a palavra. Daí então a ideia do termo, né? Somente as Escrituras. Ou seja, não mais o Papa, não é ele que interpreta. Não só o Papa que tem acesso às Escrituras, mas qualquer pessoa deve ter acesso às Escrituras. Então daí vem o cunho do termo, né? Somente as Escrituras, não a tradição. Não a interpretação do Papa, não a falibilidade papal ou infalibilidade papal, mas agora as Escrituras Sagradas. Ou seja, dois contextos históricos distintos. Nelson falou aqui sobre o contexto histórico dos dias de Timóteo. E a gente está conversando agora sobre a questão do contexto histórico da Reforma Protestante. Mas a ordenança é a mesma, né? Sim. A ordenança é a mesma, de retorno às Escrituras. Exatamente. Né? Na verdade, na época de Paulo, não era nem um retorno exatamente. Na verdade, era para se manter nas Escrituras. Permanecer né? Nas Escrituras. Agora, a reforma não. A reforma, de fato, é um retorno à fonte. É um retorno à palavra, dizendo, não, chega de traduções humanas.
chega do Papa dizer o que tem que ser feito. Não, é somente a palavra, somente as Escrituras. Então, o que é que os reformadores fizeram? Pregaram a palavra. Foi isso que Lutero fez, ele pregou a palavra, ele cantou a palavra. Aliás, o povo nem sabia ler a Bíblia, por isso que Lutero começa cantando a Bíblia, porque o povo não tinha acesso, o povo não sabia ler. A primeira gramática da língua alemã foi escrita por Lutero, para que o povo pudesse ler a Bíblia no texto, na língua alemã de fato, né? Aliás, quando ele se refugia, a primeira coisa que ele faz é traduzir, né, a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso. Mas enquanto o povo não tinha acesso, o povo cantava a Bíblia. Uma coisa extraordinária, né? Então, a ideia do sola é volte às Escrituras. Somente as Escrituras, nada mais que as Escrituras. Então, isso aplicando de uma forma bem clara para aquele contexto e também para o nosso, Nelson, não é uma questão de falar assim, de pregar a palavra, mas a afirmação sola escritura é de pregar somente a palavra. É diferente isso, não é mesmo? Se eu falar assim, não, eu prego a palavra. E a gente vê isso por aí. Ah, eu prego a palavra, mas prego um monte de história da carochinha também, né? Não, é pregar somente a palavra. Qual que é a diferença, principalmente dentro dessa visão de ministério que você partilha, Nelson, que é do pregue a palavra? Qual a diferença entre falar, eu prego a Bíblia ou pregar somente as Escrituras? Esse contexto que o pastor André já mencionou, a gente precisa retomar, é muito interessante, né? 31 de outubro de 1517, o padre agostiniano, né, Martinho Lutero, ele vai fixar na catedral da igreja de Wittenberg as 95 teses. Quando a gente olha e lê as 95 teses, a gente não vê ali todo o conteúdo da Reforma Protestante. Se você for com essa intenção, você vai se decepcionar. O ponto principal ali são as indulgências. Por que das indulgências? Eu vou chegar, eu estou fazendo esse caminho para chegar na questão... Fique à vontade. Você tem uma pista de track aqui para você caminhar conosco. Vai lá. Vamos lá. Para chegar, eu quero fazer esse caminho para chegar no sola escritura, né? Por que das indulgências? Por que Lutero vai lutar contra as indulgências logo no início ali da Reforma? O Papa no século XIV, se não me falha a memória, Clemente VI, ele vai promulgar uma bula papal, a bula Unigenitus. Nessa bula, ele estabelece a base para as indulgências, a base teológica para as indulgências. E a base teológica era o seguinte: Cristo, na sua morte, ele produziu um tesouro. Esse tesouro, que é imensurável, ele deu para quem? Para a igreja. Quem que administra esse tesouro? Pedro, São Pedro. Quem são, na mentalidade católica romana, então? Quem são aqueles que são sucessores do apóstolo Pedro? Os papas. Então, o que é a indulgência? A indulgência é o perdão administrado pelo Papa, que é fornecido para os pecadores. E à medida, então, que eu, pecador, eu busco esse perdão, eu busco no tesouro que a igreja administra por meio do Papa. Então eu pago por esse tesouro, eu ofereço o que eu tenho de melhor para esse tesouro. Infelizmente, até igrejas evangélicas têm pregado isso hoje, né? Infelizmente. Um detalhe importante para quem está nos ouvindo é o seguinte: na mentalidade católica romana, a igreja é o clero. A igreja é o clero. A mentalidade evangélica é nós somos a igreja, nós vamos à igreja, nós nos reunimos com a igreja, ou seja, todos os membros, todos os que professam a mesma fé, que foram recebidos pelo batismo, são a igreja. Né? Agora, na mentalidade católica romana, não. O tesouro da igreja, o acesso às benécias da igreja, a igreja para eles é o clero. Então o povo comum, né? O leigo, ele tem que fazer alguma coisa para ter acesso àquilo que Deus deu para a igreja. Então, exatamente. É uma ruptura terrível. Isso mesmo. E aí, Lutero, então, debruçado sobre Romanos, debruçado sobre Gálatas, né, ele se deparou com a mensagem muito clara: o justo viverá pela fé. Né? O que é isso? É uma citação de Abacuque, onde Paulo também não, inspirado pelo Espírito Santo,
ele vai chegar à conclusão, peraí, a salvação é pela graça, e ele vai argumentar contra os judaizantes até, né? Gálatas traz isso para a gente, né? Os judaizantes diziam, não, a salvação é pelas obras, e é exatamente esse o discurso da Igreja Católica durante toda a Idade Média, né? E aí Paulo então vai dizer, não, a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Lutero entendeu isso, e ele começou então a proclamar, gente, não, a salvação é por meio de Cristo, pela fé, único e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E aí então a igreja se levanta. E a igreja se levanta contra Lutero e vai dizer, peraí, você é um instrumento de Satanás. A sua pregação vem do inferno, não vem do céu, né? Então a igreja vai dizer, peraí, Clemente VI, desde o século XIV, todos os nossos teólogos, passando por até mesmo Tomás de Aquino, eles todos vão dizer que nós precisamos nos esforçar para ganhar o céu, para ter a salvação. E você está dizendo que a salvação é pela fé? Então a questão do sola escritura é quem tem autoridade para dizer o que é verdade em matérias de fé e prática, né? E aí Lutero vai dizer então, peraí, eu estou dizendo que a salvação é por meio da fé, não é por conta dos concílios, não é por conta do Papa, não é por conta de quem quer que seja, é por conta das Escrituras. E aí então, também, por meio do entendimento das Escrituras, ele vai chegar ao entendimento de que a Escritura, ela está acima de toda e qualquer autoridade. Então, toda e qualquer autoridade, quando se depara com a verdade das Escrituras, tem que se curvar às Escrituras. O que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Porque, assim como no século XVI, assim como no primeiro século, na época de Paulo, as pessoas, como mencionamos anteriormente, também têm se erguido com autoridade, asseverando a autoridade de Deus, né? Nós, hoje, aqui no nosso contexto no Brasil, nós temos igrejas de toda a esquina. Talvez você mesmo que esteja acompanhando aí a nossa gravação tenha 2, 3 igrejas na rua que você mora, né? E cada uma asseverando ter a verdade de Deus. Então, mais do que nunca, essa questão, quem tem autoridade para dizer a verdade em relação à matéria de fé e prática? O apóstolo Paulo diz isso com muita claridade. Lutero vai retomar isso. É a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Algo que é interessante até que você falou sobre essa pluralidade de igrejas, que aí cada igreja tem uma visão diferente, e nós não estamos falando de coisas simples. E simples eu não estou diminuindo, nem chamando de simplório, divergências teológicas que existem entre presbiterianos e batistas, metodistas, assembleianos, mas nós estamos falando assim, de grandes abismos teológicos e que afirmam, não, a gente pensa de forma oposta, mas todo mundo é irmão, todo mundo é evangélico. E fica naquela também de alimentar um coração de um mundo subjetivo, né? Então, olha, André, você vai para a igreja presbiteriana, mas porque você se sente ali. Então, aquilo que o pastor prega ali, você sente que é aquilo. Então, só a escritura não é, André? Ele não é nem... ele é uma afirmação para tirar a autoridade das pessoas, ou seja, dos líderes, dos pastores. Eles não têm autoridade sobre a escritura, mas a escritura tem autoridade sobre eles. Da mesma forma, tira a autoridade do achismo e do individualismo. Ou seja, não é o meu sensatorial. A autoridade também não está nas minhas sensações, nas minhas emoções. Ela está na Escritura. A Escritura reina sobre os pastores e reina sobre as emoções da igreja. É por conta dessa visão que a gente tem todo tipo de erro, né, na igreja. Por exemplo, visões, sonhos, essas coisas emocionalistas que acontecem no culto. E quando você vai discutir com um irmão de uma outra denominação que tem uma outra visão teológica, ele diz, mas essa é a minha experiência. Ele vai entrar justamente nesse campo do subjetivismo. É a minha experiência. E aí, quando você contrapõe a experiência dele com as escrituras, você fala, mas espera aí, é diferente. Sim. Não é verdade?
Então, o fato é o seguinte, nós não podemos medir aquilo que é certo ou errado pela nossa experiência. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que a Escritura diz, que é justamente aquilo que o pastor Nelson colocou. A Escritura está acima da minha experiência pessoal. A Escritura está acima da minha tradição. Se a minha tradição ela está contrária à palavra, eu tenho que ficar com a palavra. É claro que também há diferença de hermenêutica, de interpretação bíblica. Por exemplo, você tem o caso de batistas e presbiterianos e uma grande divergência teológica acerca do batismo. A gente não vai entrar nessa polêmica aqui agora, mas é uma questão complicada. De fato, é muito complicada. Eu já sei quem está com a razão, claro, eu não vou falar aqui. André, não me arruma confusão, não. Não me arruma confusão, porque eu sou um pastor presbiteriano e trabalho numa missão batista e meu diretor está aqui do meu lado. Eu já passo essa celeuma todo dia. Você é batista, mas... Não, eu tô brincando. Não, o que eu queria dizer, mas na ninguém verdade... é perfeito. Não. Não, o meu ponto, na verdade, era outro. O que eu queria dizer é o seguinte, acima da minha interpretação está as Escrituras. É isso que eu estou querendo dizer. Entende? A Escritura interpreta a própria Escritura. Isso é uma lei fundamental da hermenêutica. Né? Sim, então, os batistas e presbiterianos não podem estar corretos acerca do meu ponto de vista. Alguém está certo, alguém está errado. Mas aí você fala, mas quem está acima disso tudo? As Escrituras. Elas estão acima de qualquer interpretação. Por quê? É importante lembrar, pastor André, que o problema não está nas Escrituras. Não, de forma nenhuma. O problema dessa divergência está em nós. Sim, que não entendemos as Escrituras. Exatamente. Se há divergência nessa interpretação, é porque nós somos limitados. Sim, sem dúvida. É porque existe uma distância enorme entre nós e o texto sagrado. Exato. Né? Não é o problema do texto sagrado. Agora, mas até mesmo essa divergência, André, entre o texto bíblico e a nossa hermenêutica, né, André e Nelson, a gente tem que considerar divergências primárias e divergências secundárias. Sim, porque a forma de batismo e a participação ou não das crianças nesse sacramento, nessa ordenança, ela é muito importante. Isso não é uma coisa, faz do jeito que você quiser, ela é muito importante. Mas não é decisiva. Mas ela não é decisiva para a salvação. Sim, ela não fere, por exemplo, nenhuma doutrina a respeito da pessoa de Cristo no seio da igreja, do seu governo e do seu reinado. Então, batistas e presbiterianos, na verdade, têm, sem dúvida alguma, historicamente, muito mais doutrinas que os aproximam do que os afastam. Na verdade, eu só tomei esse exemplo. Não, é porque é um exemplo clássico. Eu nem sabia que o pastor Nelson era batista. não sabia mesmo. Na próxima vez, então, eu vou fazer um spoiler alert. Nelson é batista, André Silvério é presbiteriano e todo mundo é filho de Deus. Me desculpa pelo exemplo infeliz. Não, tá ótimo. Mas só para dizer que, assim, acima de qualquer interpretação está as Escrituras. Esse é o meu ponto, né? Um ponto fundamental. Então, assim, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Escritura me ensina. É isso que tem que nortear a minha vida, a minha doutrina, a minha teologia, assim por diante. Até porque foi a pergunta que eu coloquei para você. Não é o que eu acho, Exato. Não são meus sentimentos. Exato. E isso nós vamos caminhar os três juntos, olhando para uma vertente chamada evangélica, mas que ela é totalmente sensorial. Essa ideia do que você acabou de falar. Não, eu te ensino a Bíblia. E aí a pessoa te responde, não, mas a minha experiência é diferente. E, infelizmente, muitos escolhem a experiência, não as Escrituras. Eu acho que esse é o grande desafio da nossa época, Lugero, pastor André. É o subjetivismo, né? A Bíblia ela sempre foi atacada. Ela é a palavra de Deus, o diabo sempre se levantou ao longo da história da igreja contra as Escrituras. No início da história da igreja, a gente vê a Bíblia sendo atacada fisicamente, né? Cristãos eram mortos e os escritos eles eram destruídos. Muitos pergaminhos foram perdidos por conta disso. No século 14, 15, a Igreja Católica chegou a proibir que as pessoas lessem as Escrituras. Então, por várias maneiras, de diversas maneiras, a Bíblia, ao longo da história, tem sido perseguida. Mas nos nossos dias, existe uma estratégia satânica que não é destruir fisicamente as Escrituras. Eu acho muito curioso, você já deve ter pensado nisso, pastor André, que a Igreja Católica Romana, ela distribui a Bíblia. Ela tem distribuído a Bíblia para os seus
para os membros da igreja, né? Existem várias isso. denominações que são vistas por nós como seitas, porque as suas doutrinas são antibíblicas, que também distribuem a Bíblia. Sim. Exatamente, não é? Então, a questão agora não é mais o acesso ao livro físico. A grande questão é como se interpreta as Escrituras. É a abordagem que você faz das Escrituras. E a abordagem da pós-modernidade, seja lá como você queira chamar esse período de tempo, eu gosto do Schaeffer, que chama de pós-verdade, né? Eu acho que define bem esse tempo. A abordagem dos nossos dias não interessa a intenção do autor. É uma releitura. É uma releitura ou reconstrução. Né? Eu não tô interessado no que Paulo, qual era o interesse de Paulo ao escrever o que escreveu a Timóteo. Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado na significância do texto para mim. É mais ou menos como aquele pastor bem conhecido aí, de atualizar a Bíblia, né? Exatamente. Infelizmente. Mas isso, na verdade, isso que ele está falando de atualizar a Bíblia, né? É um assunto desatualizado, né? Porque essa heresia, sem dúvida, ela está sendo carregada há muitos séculos já. Sim. Então, a ideia de que é o que o Nelson está falando. Eu preciso ler a Bíblia e interpretá-la pelos meus olhos. Eu determino a verdade da Bíblia ou não. E aí acabou o texto. Não tem mais Bíblia. Não tem mais autoridade. Se eu digo A daquele texto, o pastor André diz B, você diz C, e os três estão certos, na minha concepção, acabou o texto bíblico. Ninguém está certo. E isso, gente, isso é muito pior que o liberalismo teológico do século XIX. O liberalismo teológico do século XIX dizia o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus. Né? O nosso tempo, que chamam de neo-ortodoxia, eu acho que é errada essa nomenclatura, é neoliberalismo. Esse neoliberalismo ele vai dizer: não, existe a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o que ela se torna para você. É a significância que ela tem para você. Então, se eu estou... na experiência do pastor André, ele deve ter já passado por isso várias vezes na sua igreja, né? A Bíblia é clara, por exemplo, quando trata de namoro misto. Que o cristão ele não deve namorar com alguém que não seja cristão. E aí, como pastor, você vai mostrar lá para o jovem da sua igreja: pastor, eu tô apaixonada por aquele rapaz, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele é educado, ele é gentil. Ótimo, minha irmã. E ele é crente no Senhor Jesus? Pastor, é só esse detalhe. Só falta isso. E aí você vai mostrar o ensino das Escrituras que é claro em relação a isso. Né? Você mostra para essa moça: é isso. Ela vai dizer: pastor, essa é a sua interpretação. Não é assim que eu interpreto esse texto. Nelson, até pior, né? Às vezes a pessoa escuta uma orientação bíblica que um pastor dá, procura um segundo pastor, corre-se o risco de não ser um pastor assim, de uma denominação lá de outro continente. Às vezes é um pastor da mesma denominação, que se apresenta de uma mesma linha, e ele vira para a pessoa e diz: não, minha irmã, não é bem assim. E os pastores normalmente que defendem um sola escritura, ou seja, assim, não, o texto diz isso, e a aplicação do texto é essa para os nossos dias, eles são chamados de radicais. Eu vivi isso na pele numa ocasião em que um membro me procurou para conversar sobre dízimo, né? E ele introduziu a conversa e tal. Dízimo não é coisa do Antigo Testamento, e na Nova Aliança isso se encerrou e tal, aquela conversa que a gente já conhece, né? E aí eu fui argumentar com ele mostrando que não. Mas aí ele usou aquele argumento de autoridade, mas o reverendo fulano de tal. E é um bacana, né? Aí ele disse assim: não, mas aquele reverendo fulano de tal falou que não. O dízimo é uma questão de aceitação. Quando você entra para a membresia da igreja, você aceita dar o dízimo. Então é uma questão, né, que eu sou obrigado a fazer isso porque eu sou membro, e não uma questão escriturística. Você percebe? Quer dizer, então o texto foi colocado de lado, a autoridade foi colocada de lado. O que vale é a palavra.
Quer dizer, isso é quase que uma volta ao catolicismo, ao papismo. É um retorno. O Papa falou. E, veja, aí é um outro problema que o Sola Escritura tem que tratar nos nossos dias. Porque, infelizmente, na igreja evangélica brasileira hoje, se o pastor é muito famoso na internet, não importa a denominação, não importa nem se você confere o que ele ensina ou não. Se ele é famoso, pragmatismo, né? Ou seja, se a igreja dele é grande, se ele é famoso, o que ele fala é lei. Por um outro lado, tem em vez de pragmatismo, um academicismo. Não, André, vou falar de mim, né? Ludger Neto. Você, quando muito, um bacharel. O pós-ultra, mega, super doutor falou assim. Aí eu falei assim, pois é, mas quem me falou assim não foi o pós-doutor, foi a Bíblia. A Bíblia está acima dos pragmáticos e dos mega doutores. Sim. Né? Então, isso é um desafio muito grande, né? Lidar com cada expressão. Sabe qual é o problema? Onde isso vai parar? Aquilo que a gente chama de... fugiu a palavra, é de um ateísmo prático. Por quê? Porque o camarada, ele ouve a pregação no domingo, mas a semana dele, ele vive como se a Bíblia não fosse autoridade na vida dele. Autoridade na família, autoridade nos negócios, autoridade nos relacionamentos, em tudo. Então, é um ateísmo prático. Por quê? Porque a Bíblia deixa de ser essa Sola Escritura. Por outro lado, tem ateístas práticos que eles também quase que religiosamente são místicos. Sim. A pessoa não lê a Bíblia e não se conduz pela Bíblia. Mas qualquer probleminha, ora. Exatamente. Qualquer estresse, quase que uma meditação transeúnica, faz uma oração. E às vezes pior do que isso. Ele lê a Bíblia, mas ele lê horóscopo. Eu já vi crente fazendo isso. Infelizmente eu conheço gente assim. O meu signo é leão, é Áries, não sei o quê. Já vi. Então tem uns absurdos enormes. Porque abandona a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E aí a gente precisa lembrar de Gálatas 1:8, né? Eu gosto demais desse texto. O apóstolo Paulo, ele diz, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, né? Heteroevangelium, seja anátema. Paulo, ele coloca essas duas questões. Nós mesmos, esse nós é interessante, porque é o apóstolo Paulo que se coloca aqui, junto com aqueles que ele está escrevendo. Gálatas 1:1 fala de irmãos que estavam escrevendo junto com ele. Então, ele se engloba, né? Ele se coloca. Então, ele mesmo coloca, olha, gente, se algum dia der uma doida em mim... Seja quem for. E eu pregar alguma coisa que seja diferente daquilo que já foi anunciado para vocês, seja maldito. Né? Então, ele coloca aqui, a autoridade humana, ela está debaixo das Escrituras. Agora, ele também coloca um anjo do céu. Então, mesmo experiências místicas. Né? Já conversei com várias pessoas que, sobre casamento, por exemplo, estavam planejando divorciar, né? E eu trago a verdade das Escrituras, meu irmão, minha irmã, não, esse não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus. Pastor, mas eu tive um sonho, e nesse sonho, eu divorciava. Eu acho que esse é o caminho. Ou então, irmã, cuidado, esse rapaz não é para você. Pastor, eu sonhei que eu me casando com ele. Estou sentindo no coração. Estou sentindo uma coisa, um ardor no peito. Então, Paulo vai dizer, mesmo que um anjo do céu, mesmo que essas experiências místicas aconteçam, se ele pregar qualquer coisa que seja além disso aqui, das Escrituras, seja maldito. Eu diria que tem uma coisa interessante entre o pentecostalismo, né, e falo isso com muito respeito, e o liberalismo teológico. Porque, no final das contas, ambos caminham na mesma estrada. Sim. Sem dúvida. Porque o liberalismo teológico, ele fica aquém das Escrituras. Porque ele não acredita na inspiração plenária das Escrituras. Para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, eles desmistificam tudo, o nascimento virginal, aquelas coisas todas nós sabemos, o liberalismo clássico. O pentecostalismo vai na mesma estrada, só que vai além. Por quê? Porque isso aqui não é suficiente. Eu preciso da Bíblia. E veja, os pentecostais, os nossos irmãos, né, são irmãos em Cristo, pessoas convertidas e tal, tem muita gente séria nesse meio. Sem dúvida, né? sim. Eles creem na Bíblia como palavra de Deus.
Só que para eles a palavra não é suficiente. Eu preciso agregar a ela uma experiência a mais. Eu preciso ir para o monte, eu tenho que orar, eu tenho que ver gravetinho brilhar. Eu me lembro da minha época de conversão, isso há mais de 25 anos atrás, que o que rolava, né, para usar uma expressão mais moderna, o que rolava era isso. Vamos para o monte, vamos orar, vamos ver coisas diferentes e tal. E aí você passava várias horas orando até que você sentisse um arrepio, uma coisa nova, ouvisse um som diferente. Era isso. Por quê? Porque quando a palavra de Deus não é a minha regra de fé e prática, quando ela não é a autoridade última, quando ela não é suficiente para a minha vida, eu preciso agregar a ela alguma coisa a mais. E aí, nesse caminho, os pentecostais e liberais andam juntos, porque um fica aquém e o outro vai além. E a teologia reformada, teologia histórica, ela diz não, nem aquém, nem além, somente as escrituras. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, esse aqui é o nosso perímetro de pregação. E digo isso para a igreja também. Fora daqui não existe conversa. O que existe são trevas densas, trevas difíceis, que você entra e não sai mais. Então, a palavra é o nosso perímetro de conhecimento. Sim. Mas não só de conhecimento, mas também de prática, de vida. Não adianta eu falar que eu confesso a Bíblia como palavra de Deus e creio que ela é a palavra inspirada e inerrante, se eu não vivo isso. Aí eu vou viver um ateísmo prático. Eu ouço o sermão no domingo, mas na segunda-feira eu grito com a minha mulher, eu sou irado na disciplina dos meus filhos. No trânsito, eu ando como um louco, não respeito nada. Nos impostos, eu nego, eu não declaro tudo aquilo que eu recebi. Nos meus negócios, eu vendo um carro danificado, sabendo que ele está danificado e que vai dar problema para o outro. Percebe? Então, esse é o grande perigo. Quando a gente abandona a Bíblia, meu amigo, tudo que é ruim vem na nossa vida. Isso é natural. Perfeito. Eu acho que o pentecostalismo ele é filho do liberalismo teológico. Historicamente a gente vê isso, né? Eles vão surgir como no século XIX como uma reação ao liberalismo teológico, só que eles vão para o outro lado. O extremo. Eles vão rejeitar o liberalismo teológico, mas por meio do existencialismo de Schleiermacher, né? E aí, embora os pentecostais nem saibam de quem se trata, mas a filosofia de Schleiermacher passar no cabelo, né? Vai influenciar todo o movimento pentecostal. Ou seja, se eu leio a Bíblia e ela fala comigo, é a palavra de Deus. Se eu não leio, ela não é a palavra de Deus. Né? Isso, exatamente. Agora, a gente precisa lembrar, e aí eu acho que a palavra do pastor André é muito importante. É um dedo na ferida. A gente precisa lembrar do contexto pelo qual nasceu o pentecostalismo. Ele nasce dentro da influência do liberalismo nas igrejas históricas. E se deu essa influência por conta de uma ortodoxia morta. Exato. De uma ortodoxia sem vida. Até porque é muito simples eu fazer uma afirmação de sola escritura, eu defender o sola escritura, a gente bater esse papo aqui no Theo Mediacast, ou seja, tem um podcast aí falando sobre sola escritura, e continuar fazendo o que o André acabou de falar. Eu falo isso categoricamente, sola escritura, mas eu não vivo isso. Então, quando nós falamos sobre sola escritura, e aí, obrigado pelo gancho, eu quero entrar nesse mais um outro assunto aqui para a gente aplicar isso. Então, quando eu falo sobre sola escritura, eu não estou falando só uma regra de crença, de entendimento intelectual. É fé. Fé e prática. Né? É da vida, é um entendimento de vida. Nesse contexto, se não são afirmações internalizadas ou meras doutrinas decoradas, também a aplicabilidade do sola escritura tem gerado, nos nossos dias de uma forma bem forte, mas acredito que nós não somos, entre aspas, os únicos privilegiados a esse respeito, mas também na aplicabilidade ministerial do pastor tem gerado muitos desafios, né? Porque também vai ter gente que vai dizer o seguinte: André, beleza, sola escritura, lá na tua igreja, dentro das quatro paredes, no teu púlpito, e acabou. E vários assuntos, há uma necessidade de entendimento de muitos pastores, de profissionalizar outras áreas. Então, esses dias, eu vi um colega, uma pessoa querida, postou uma foto na internet e afirmando categoricamente: feliz por estar fazendo o seu curso de psicologia
para poder ajudar mais e servir melhor a igreja. Eu quase que pensei, mas o cara não é formado em teologia, não é pastor há 20 anos. Não estou entendendo isso. Mas esse é um outro desafio. Nelson falou do desafio do subjetivismo, né? Então eu acredito, não, mas tem um outro desafio, onde, não, você pode pregar a palavra pode ser autoridade. O pastor só pode falar a palavra com autoridade no púlpito. Aconselhamento não é coisa de pastor, é coisa de psicólogo. Educação de filhos é coisa de pedagogo, né? As pessoas comuns, entre aspas, da igreja evangélica quase viram um laicado de novo, porque então, se você não é formado em teologia também, você não tem autoridade. Claro que tem autoridade. Se você lê a Bíblia, obedece as Escrituras e vive ela, a autoridade da Bíblia está sobre você, né? Como enfrentar isso agora, então? Também dentro do ministério pastoral, esses enfrentamentos onde sola Escritura, ela é só para o púlpito? Sola Escritura é só para a escola dominical? Quem vai? Os mais velhos. Então, por favor, pastor. Eu estou lembrando do texto que o pastor André começou. 2 Timóteo 3, 16, 17. Eu achei muito bom esse texto. Ele começa com uma afirmação dogmática. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a gente afirma junto com Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ótimo, legal. Só que ele não para aí. Ele continua, olha só. E é proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus... Quem é um homem de Deus? À luz de Timóteo, é o Timóteo, é o pastor da igreja local. A fim de que ele seja capacitado e plenamente preparado para realizar toda a boa obra. Ele não está falando aqui só de púlpito. A boa obra é toda a vontade de Deus que esse homem de Deus realize. É a aplicação do evangelho em toda a vida que o diz respeito. Então, como que ele vai fazer essa toda boa obra? É a Escritura que vai prepará-lo, que vai corrigi-lo, que vai repreendê-lo, prepará-lo na justiça, não é? Então, a palavra de Deus prepara-nos para tudo que Deus quer que nós façamos. Não é só pregar. Eu creio, Ludgero, que a palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas, para todos os anseios do coração humano. Então, para mim, a Bíblia não é só autoridade no púlpito. Ela é autoridade também para o aconselhamento. Sem dúvida. Tá? Então, quando um casal chega e fala assim, nós queremos divorciar. Eu falei, ótimo, então procura um juiz, porque eu só caso. Eu digo isso de cara. Eu não separo ninguém, eu caso. Esse é meu papel. Lá, a Bíblia manda a gente casar, não é? Não separar as pessoas. Agora, eu entendo que a Bíblia ela é fonte de autoridade para aconselhamento também. Eu sei que há diversas linhas, tem aqueles que vão... não, a psicologia é psicologia, a Bíblia é Bíblia, tem os integracionistas que misturam Bíblia, né? Larry Crabb, esse pessoal todo. Eu sou mais da linha do Jay Adams. Eu creio que a Bíblia tem resposta para todos os anseios. Amém. E o que eu acredito? Eu estou numa igreja e eu percebo que nessa igreja as pessoas têm uma tendência sempre mais para o psicólogo. Ontem mesmo, eu estava conversando com um jovem na reunião de oração. A nossa reunião agora está sendo online, né? É aquela questão da autoridade, né, pastor? Exatamente. E aí eu falei com ele, né? Eu falei, cara, como é que estão as coisas? Não, olha, pastor, eu ando muito ansioso. Eu estou fazendo uma terapia com o psicólogo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, rapaz, então me conta um pouquinho e tal, né? Então veja, na cabeça dele, como é que funciona? A Bíblia, ela é autoridade na minha vida no domingo, para as questões morais da minha vida. Mas quando eu entro no aspecto de ansiedade, de depressão e essas coisas todas, não, eu preciso de um psicólogo, preciso de um terapeuta. Por quê? Porque inconscientemente, ele não sabe disso, mas inconscientemente ele está dizendo assim, a Bíblia não tem respostas para esse tipo de problema. Eu preciso de alguém que seja profissional da área de terapia. Isso faz parte da nossa cultura que compartimentalizou, né? É os especialistas. Exatamente. O pastor, ele é o especialista do púlpito. Em espiritualidade. É um guru. É um guru. Mas aí tem o especialista do carro, tem o especialista lá da padaria. Exatamente. Tem o especialista também da alma, que é o psicólogo, né? Mas veja, até questão de educação de filhos.
eu faço parte de um movimento de famílias que educam em casa, né? Isso daí, no meio da igreja, muito cristão, confronta a mim e a minha esposa, fala assim, mas vocês têm formação na área? Temos. Estudamos a palavra de Deus. Temos tanta formação que temos 3 filhos. Essa é a melhor formação que existe. Ser pai, temendo a Deus e ouvindo a voz da palavra. Uhum. Essa é a formação que se precisa para educar filhos. Exato. Ninguém é obrigado a educar em casa nem a educar na escola. Mas as pessoas que educam na escola, às vezes falam assim, não, mas sua esposa é o quê? É pedagoga? E eu já vi muita gente dizendo, não, a irmã fulana, ela pode educar em casa, porque ela é pedagoga. Então, tipo assim, várias questões, é o psicólogo, é a pedagogia, são várias áreas da vida que, tipo assim, quase que o mundo dizendo pra gente, nessa área, pastor André, não se mete não, né? Agora veja que coisa interessante. Quando eu cheguei nessa igreja, é uma igreja saudável, mas eu percebo que muita gente vai para esse lado da psicologia. Eu preciso da psicologia. Tem até um artigo interessante do David Paulinson chamado a Psicologização da Igreja. Aquele livro Religião de Poder. É uma série de artigos, né? E ele fala justamente disso. As nossas igrejas estão psicologizadas. Então, desde o primeiro dia até agora, a tecla que eu mais tenho batido na igreja, a palavra de Deus é suficiente. E ela é eficiente para todas as coisas, ela tem resposta. Aí deixa-me contar uma coisa aqui que eu não sei se eu deveria contar, mas tudo bem, vou contar assim de maneira genérica. Mas foi à minha sala uma jovem procurando ajuda. E ela descobriu que essa ajuda ela não podia encontrar na psicologia. Ela falou, pastor, hoje eu estou tendo todas as respostas que eu não encontrei na psicologia. Rapaz, aquilo, se eu fosse um pentecostal ali, eu teria dado um bom glória a Deus, né? Mas eu não sou pentecostal, mas eu acho que glória a Deus a gente dá. Não, mas daquele jeito pentecostal. Não, subir na mesa e tal. Não, subir não, isso não. Tô brincando. Mas o meu ponto é o seguinte, você veja que coisa interessante, né? E ela saiu de lá com essa... Não, a Bíblia tem todas as respostas. E ela nunca imaginou que a Bíblia pudesse responder os anseios do coração dela. Então esse é o trabalho do pastor. É mostrar a relevância das escrituras não só no púlpito, para a vida moral das pessoas. Olha, faça isso, não faça aquilo outro. Mas também tem relevância para a vida dela, diária, para as questões que ela lida no coração dela, para os ídolos do coração dela, as questões de ansiedade, de medo. Uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, a minha filha está com síndrome, ela foi diagnosticada com síndrome do pânico. Falei, quantos anos tem sua filha? 8 anos. Falei, é sério, é sério. Falei, traz ela aqui para a gente bater um papo. Aí ela trouxe a filha, aí ela sentou assim, a filha e ela e tal. E quando eu recebo criança, eu deixo bala, pirulito na mesa e tal, para descontrair, deixo uma folha em branco para elas desenharem e tal. Eu fui fazendo perguntas, falei, desenha para mim, assim, o que você vê nos seus medos? Ela começou, fez um desenho, fez outro e tal, a gente foi conversando. O que eu fui percebendo naquela conversa? O maior medo dela era um medo de que os pais viessem a morrer, porque o pai dela era policial. Então ela deve ter visto um confronto, alguma coisa, um policial morrendo. Então na cabeça dela, meu pai pode morrer. Então eu não posso ficar só, eu tenho que ficar perto dele. Ou como um meio de proteção, alguma coisa assim. E aí o que eu fiz com ela? Eu fiz uma hermenêutica do Salmo 139. Eu abri o Salmo 139 e fui mostrando para ela como Deus está com ela em todo o tempo. Que Deus sabe todas as coisas, Deus está em todo lugar. Não adianta ela se esconder debaixo da cama, né, atrás da geladeira. E Deus é o Senhor da vida dela porque foi Deus quem a fez. Desde lá do ventre da mãe dela. Aquilo trouxe uma paz e deu um exercício para ela. Falar, você vai para casa, você vai copiar o Salmo 139 e vai colocar na sua porta, na sua geladeira, para você se lembrar dessas verdades. 15 dias depois a mãe voltou e a mãe disse, pastor, olha, ela evoluiu assim muito. Ela já está dormindo no quarto dela, não tem mais aquele acordar, sabe, preocupada, com medo de alguma coisa acontecer. Então, sim, a Bíblia tem resposta? Sim, a Bíblia tem respostas. Então, eu fico até tremendo quando um pai chega, olha, ele foi diagnosticado. Mas quem diagnosticou? É como se você vai num psicólogo. O psicólogo diz assim, bom, olha, você come de mais, come de menos? Sim ou não? Você dorme de mais, dorme de menos? Você tem apetite sexual, não tem apetite sexual? Você tem transtorno de humor?
Tá mais irado, mais alegre? Como é que você tá? Se você disser 3 coisas, você vai dizer que você tá depressivo. Mas não vou te encaminhar agora para um psicanalista, vou te encaminhar para um psiquiatra, vai tomar medicamento para dormir, etc e tal. Quer dizer, mas e o coração nessa história? E esse é o meu ponto. A Bíblia, ela vai onde o psicólogo não vai. Onde o psiquiatra não vai. O psiquiatra vai tratar o aspecto ali, o aspecto fisiológico. Você tem um problema de tireoide, está desregulado, etc e tal, tem um problema sanguíneo. Ele vai tratar desse aspecto corpóreo, da nossa parte física. Não é verdade? Mas a Bíblia, ela vai lá no coração. Como diz Hebreus 4:12, né? Ela vai lá no ponto, no lugar central do coração, onde a psicologia não toca. A Bíblia é a espada do Espírito. Exatamente. E só essa espada pode dividir a alma e o espírito, ou seja, só a Bíblia, que é uma espada afiada de 2 gumes, que pode tocar a alma, o coração da pessoa. Exatamente. Né? Isso é impressionante, é importantíssimo. E se eu começar a privar a igreja disso, porque esse que é o detalhe, não é impor à igreja aconselhamento bíblico. É muitas vezes que nós estamos fazendo o inverso, estamos privando o povo de Deus de serem instruídos, aconselhados, consolados, confortados pela Sagrada Escritura. Prega a palavra e deixa o Espírito agir no coração das pessoas. Elas virão naturalmente. Na medida em que elas perceberem que aquilo que você está pregando é um banquete, é a palavra pura, elas vão te procurar. Mais cedo ou mais tarde. É verdade. Mas isso me faz pensar de que nós precisamos voltar a crer nas Escrituras. Como que eu, como pastor, vou pregar a palavra se eu não creio que ela é a palavra de Deus? E que ela é poderosa. Exatamente. Eu acho que nós precisamos voltar às Escrituras, voltar a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos um quadro no nosso país que um grande número de obreiros não tem formação teológica. Em certa medida, eu dou até graças a Deus por isso. Num outro quadro, um outro número de obreiros, eles têm formação teológica, mas uma formação teológica profundamente influenciada pelo liberalismo e neoliberalismo teológico. Então, são pessoas que vão para o púlpito ou sem formação teológica ou sem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, por isso, nosso caos que está hoje as igrejas evangélicas no nosso país. E digo mais, pastor. Muitos pastores lidam com a palavra de Deus de maneira mecânica, de maneira fria. E esse é o grande perigo de você lidar com o sacro, né? Porque você lida tanto com ele que você se esquece de perceber o poder que há nele. É como um pedreiro. Ele levanta tanto o muro que ele não está mais preocupado em usar as ferramentas, né? O prumo, usar o nível. Por quê? Porque ele acha que ele pode simplesmente ir lá e construir um muro. Só que depois, no final, ele percebe que o muro está torto. E o grande problema da gente lidar com a Bíblia é de não perceber que ela continua sendo palavra de Deus. E ela é poderosa. O poder está intrinsecamente nela, mediante o agir do Espírito Santo. E muitos pastores pregam a palavra de maneira fria, de maneira mecânica, de maneira acadêmica. Não pregam com coração pastoral, não pregam com uma alma de pastor, crendo que aquela palavra vai mexer com o coração das pessoas, vai transformar o coração das pessoas. Eu costumo dizer que nós pastores somos verdadeiras máquinas de fazer sermão, né? Sabe aquela máquina de refrigerante? Você coloca a ficha e sai a latinha de refrigerante? Nós somos assim, a gente abre a Bíblia, já vê lá os pontos e é isso aqui que eu vou pregar para a minha igreja no domingo. Já tenho o conteúdo, né? Estou bem. E o que o pastor está mencionando agora é extremamente importante, porque antes de eu subir ao púlpito, o púlpito veio a mim. A Bíblia pregou para mim. Eu fui confrontado pela palavra de Deus, eu fui transformado por ela, então eu subo ao púlpito, sendo que eu já fui prostrado, já estive prostrado diante de Deus em arrependimento, de qualquer forma, né? A gente fala muito sobre a ideia do movimento da palavra, né? Principalmente no ministério que a gente serve, que é o Prega a Palavra. E o fluxo do movimento é transformação, multiplicação e movimento. Então, a primeira tarefa do púlpito é o pastor ser transformado. Transformação não é do ouvinte. O primeiro que tem que ser transformado é o pregador. Se a palavra não mexer com o coração dele,
dificilmente vai mexer com o coração do outro. Uhum. Porque eu vou falar de uma coisa que eu não tenho experiência. Uhum. Estou lendo um livro agora, muito conhecido, O Poder pela Oração. Vocês conhecem ou não? Esse livro do Bound. É um livro bem antigo, é um clássico sobre oração. Olha que coisa interessante que ele diz. A pregação não é algo que se faz durante uma hora. É o que naturalmente flui de uma vida. Olha que interessante isso, né? São necessários 20 anos para fazer um sermão, porque são necessários 20 anos para fazer o homem. Ele continua dizendo, o sermão verdadeiro é uma coisa da vida. O sermão desenvolve-se porque o homem se desenvolve. O sermão é vigoroso porque o homem é vigoroso. O sermão é santo porque o homem é santo. E ele termina dizendo, o sermão tem unção plena porque o homem está pleno da unção divina. Forte isso, não é? De uma forma, acho que até resumida, é dizer que quando nós falamos sobre sola escritura, nós estamos falando primariamente que a escritura tem que ser a autoridade final e suprema na vida de cada crente, de cada pastor, e assim de toda a igreja. Se a gente achar que a escritura é a autoridade suprema na igreja, entre aspas, numa igreja instituição, nós erramos. Se a Bíblia tem que ser a autoridade suprema na vida do pastor, somente, né, do pastor, ou até pior, no sermão que o pastor produz, ela tem que ser a autoridade suprema. Mas na vida dele, né, venhamos e convenhamos, ele é um grande pregador, mas tem muitos defeitos, e a gente muitas vezes fica só com um grande pregador. Não, para todo crente, para todo membro da igreja, em qualquer ministério que ele exerce, para todo pastor que foi consagrado para esse ministério e para toda igreja local e ao redor do mundo, as escrituras são a única autoridade. Inclusive para os concílios. Exatamente, para os concílios. Os concílios, as denominações, as convenções precisam se submeter às escrituras ou serem corrigidas, ou serem deixados. Não é uma questão de promover o cisma, mas os que estão fiéis às escrituras precisam continuar com as escrituras. As escrituras são maiores que as denominações. Nós não podemos sacrificar no altar da unidade a verdade. É verdade. Não podemos fazer isso. Exatamente. A Bíblia tem que estar acima, inclusive, da nossa unidade. É verdade. Se você descrer na palavra de Deus, então nós vamos deixar de caminhar juntos aqui, porque não tem mais jeito. Não é verdade? É verdade, é verdade. Queridos, papo muito, muito, muito bom. E eu espero que, na verdade, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, está sendo muitíssimo edificado. Pastor André Silvério, muito obrigado pela sua presença. Alegria ter você conosco e eu quero que volte mais vezes. Estamos aí à disposição. Certo. Nelson, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Deus continue a te abençoar e já tem vindo muitas vezes, continuará vindo. É um grande prazer e honra. Eu quero agradecer em especial a você que nos acompanha durante esse tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está nos ouvindo através do nosso podcast, pelas principais plataformas aí da internet e quer nos assistir, acesse o nosso site teomedia.org, baixe o aplicativo, faça hoje mesmo a sua assinatura e acompanhe esse e vários outros conteúdos para a edificação da sua vida. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela sua presença aqui, que Deus te abençoe ricamente.